Olá, galerinha! Bem-vinda ao canal Nick Silvério. Galerinha, hoje estamos na nossa segunda aula do mini curso, onde vamos falar sobre quantidade de recheio para a forma de 30 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E vamos aprender o passo a passo de um recheio maravilhoso de Oreo. O vídeo ficou longo porque eu vou explicar referente à quantidade de recheio para a forma e tem diferença entre brigadeiro e mousse. Então foquem, se esforcem, não fiquem pulando o vídeo e assista até o fim. Eu tenho ali 3 leite condensado, 3 creme de leite, 1 colher de sopa de margarina com sal e meia xícara de leite ninho. Você utiliza o leite em pó da sua preferência. E essência de baunilha branca, tá? Ó lá, essência de baunilha branca. Vou mostrar pra vocês o meu creme de leite que eu estou utilizando, esse da Aurora, não é fazendo propaganda, é de 20% de gordura. Então, eu utilizo até muito nas minhas massinhas esponja. E quando eu falo aqui, gente, creme de leite com 20% de gordura, eu vejo muitas vezes no comentário a pessoa falando assim, nossa, mas eu nunca vi isso, só com 17%, como se eu estivesse até mentindo, né? Mas existem, inclusive eu já mostrei em live pra vocês ao vivo esse creme de leite, tá? Ele tem 20% de gordura. Você tem que utilizar na receita? Não, só tô mostrando pra vocês que existe, tá? E é o que eu mais utilizo, que eu acho com muita facilidade aqui. Não existe só com 17, tem com 20 também. Na verdade, tem com várias porcentagens de gordura, né? Então, gente, peguei todos lá os meus ingredientes e coloquei na panela, exceto a essência de baunilha. Diluí todo o meu leite em pó antes de ligar meu fogo. Não deixe para diluir depois com o fogo ligado, que não vai diluir. O seu brigadeiro vai ficar cheio de pelotas, não vai ficar liso. Depois que eu diluo, eu ligo meu fogo, eu coloco no médio para alto, que eu não tenho muita paciência, mas depois que sobe essa fervura, eu diminuo, tá? Aí eu coloco no mínimo e vou mexendo. Depois que ele ficar bem grossinho, aí a gente vem adicionando a essência de baunilha branca, que eu vou adicionar só uma tampinha, tá? E aí eu coloquei 3 leite condensado e 3 creme de leite, tananã. Aí você vai falar, Nick, é só isso? Pra uma forma de 30? Não, gente. O mínimo são 6 leite condensado, e foi o que eu utilizei aí. Só que eu fiz uma base com 3 e depois eu fiz mais uma base com 3, porque eu acho bem mais fácil fazer assim, que eu levo menos tempo ali na beira do fogão. Se você quiser colocar os 6, você vai dobrar a receita em uma panela só, você pode fazer, mas eu não faço assim não, que leva muito tempo pra ficar no ponto. Eu prefiro dividir, tá? Fazer 3 e 3. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar pra vocês depois os dois prontos, tá? Gente, agora eu vou mostrar um ponto bem legal pra vocês do brigadeiro, então foquem aí mais pra frente, tá? Aí agora nessa hora vocês viram que já ficou bem grossinho, olha só, o nosso brigadeiro, né, tava bem chão, ele diminui, ele mingua, né? Olha só já o volume que ele tava, é muito importante vocês verem isso, que a gente vai falar sobre isso. Então, coloquei a minha essência de baunilha e vou mexendo até dar o ponto de brigadeiro. Como que muitas pessoas vê o ponto? Jogou ali em cima, tem que ficar parado, ó. Tem que jogar ali em cima, parou ali em cima, ele já tá bom. Desse jeito que muitas pessoas fazem, ó. Colocou ali em cima, ele tem que ficar parado. Não, isso tá errado. Como que você vai testar o seu brigadeiro? Você vai jogar lá de cima, lá de cima. Tá vendo que ele entra, ele afunda, ele não tem estrutura para parar ali em cima na superfície. Esse ponto, essa técnica, gente, é infalível. Você nunca mais vai errar ponto de brigadeiro, tá? Agora, ó, aí tem muita gente que vê, desgrudou do fundo da panela. Não, tá errado também. Você vai jogar lá em cima, tá? Então, ó, joguei lá em cima e perceba, agora sim ele tem estrutura para parar ali em cima na superfície, ou seja, ele tá com uma estrutura top. Agora sim o nosso brigadeiro está no ponto. Agora a gente desliga o nosso fogo e leva uma travessa e deixa esfriar totalmente em temperatura ambiente, não leve para a geladeira. Tá? E sempre coloca o plastiquinho para não dar película. E olha só, gente, a cremosidade, olha que lindeza. Gente, tava com um cheirinho tão gostoso assim de creme, assim, com aquele cheirinho de baunilha maravilhoso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês as duas porções, que aí eu fiz 3 e depois eu tinha feito mais 3, tá bom? Então, no total, eu tinha 6 bases de brigadeiro, ok? Coloquei o plastiquinho pra não dar película e deixei esfriar totalmente em temperatura ambiente. Aqui, ó, está as duas bases, 3 e 3. Então, no total, tinha 6 bases de brigadeiro ali. Eles estavam firme e, ao mesmo tempo, bem cremoso. Olha só, gente, que maravilha. Tá vendo? Fica simplesmente divino, divino. Isso
já é um brigadeiro. Então, vamos supor, eu quero fazer um brigadeiro de Oreo. Ali você só adicionaria as bolachinhas picadas. Pronto, você já tinha um brigadeiro de Oreo, tá? Agora, gente, eu tenho ali 600 ml de chantilly gelado, 1/4 de leite condensado e pó para sorvete sabor nata, tá vendo? Eu vou levar para minha batedeira os 600 ml de chantilly, vou utilizar 2 colheres de pó para sorvete de sabor nata e 1/4 de leite condensado. E vou colocar para bater, não tem segredo, eu não mostrei batendo, mas é até fazer aquele buraco no meio, ficar poroso, bem firme, tá? Então não tem segredo nenhum. Se você não tiver esse pó de nata, você pode utilizar, substituir e colocar 2 colheres de ninho. Mas se você tiver, gente, fica extremamente divino, tá? Surreal, top. Aquele chantilly de nata misturado com creme de baunilha, com as bolachas. Gente, fica um estouro, tá? Quem come esse recheio meu aí, gata, me manda tanta mensagem no outro dia, porque ele é top, ele é estouro mesmo. Então, vou levar pra bater, olha só, tem que ficar aqui esse ponto, tá vendo? Olha lá, um buracão no meio, não tem segredo nenhum, tá? Deixar poroso. Que é o que a gente mais consegue deixar no chantilly, né? Poroso. Enfim, peguei aquelas minhas 2 travessas de brigadeiro com a minha 6 base, transferi pra uma bacia maior, ó. E fui adicionando aí o nosso chantilly de nata aos poucos e mexendo, tá, gente? Isso daí agora é questão de força no braço, tá? Nossa, toda hora eu parava meu braço, balançava assim, porque dói. Gente, daí é sofrimento pra gente, do Brasil. Gente do céu. Aí depois, 2 horas depois, aí eu fui envolvendo. Esse recheio, ele não fica um mousse, porque para ser um mousse, você teria que dobrar ali a quantidade de chantilly, porque a quantidade de chantilly ali de nata é pouco para 6 bases de brigadeiro. No total ali, como eu tinha 6 bases de brigadeiro, eu coloquei 100 ml de chantilly para cada uma base. Então, por isso que eu tinha 600 ml, ok? Porque quando você for fazer um mousse, para uma base de brigadeiro, você coloca no mínimo 200 ml de chantilly, para ficar um mousse, uma espessura mesmo, uma textura mesmo de um mousse. No meu caso, eu queria um brigadeiro puxado assim pro lado de um creme, um brigadeiro bem cremoso e fluido. Então, por isso que eu coloquei só 100 ml de chantilly de nata para cada base, tá bom? Então, tinha pouco, ele não ia se transformar em um mousse, ok? Depois de 2 horas mexendo, né? Quase caiu o meu braço. Olha só a textura que ficou maravilhoso, tá vendo, gente? Bem cremosinho, olha só, gente. Divino, maravilhoso, um sabor magnífico. Fora que ainda a gente vai colocar a bolacha, né? Que aí vai ficar estouro. Eu tenho aí 4 pacotinhos de bolacha Oreo, vai ser opcional. Você coloca a quantidade que você quiser. Pode colocar menos, pode colocar mais, tá? Vou colocar 4. Vou tirar todas as minhas bolachinhas ali, eu tiro o recheio, tá? Delas. Eu não coloco com recheio. Você pode colocar? Pode, vai ficar super enjoativo. Esse recheio aí da bolachinha Oreo aí, eu acho horrendo. É muito doce. Então, eu tiro porque eu não quero estragar o meu creme maravilhoso. Então, vou tirando. O que que eu faço com esses recheios? Eu jogo fora? Não, os meus filhos comem, gato. Não sei nem como eles conseguem, mas eles comem isso. Sempre quando eu vou fazer, eles vêm correndo pra pegar ali o potinho que tá com o recheio. Então, eu tiro todo o recheio e eu vou picar essas bolachinhas, tá? Eu começo a picotar elas na mão mesmo, com muito cuidado para elas não ficar desfarelando muito. Então, vocês vão ver aí que eu vou picar tudinho, nem, quase não vai ter farelo, tá? Eu pico uns pedaços pequenos com a mão mesmo, vou quebrando, né? Vou quebrando com a mão mesmo, uns pedacinhos pequenos. E depois eu vou pesar, depois de toda a picadinha, eu vou pesar e vou dividir ela em 3. Lá na nossa massa de chocolate de 30 centímetros de diâmetro, eu cortei em 4 fatias, né? Então, a gente vai ter que fazer 3 camadas de recheio. Então, eu vou dividir tudo aí em 3, tá? Vai ser 3 bases ali de recheio dividido e 3 bases aí da bolacha de Oreo aí picadinha. Então, vocês vão ver mais pra frente, eu vou pesar elas e elas vão dar 85 gramas. As 3 dividido, 3 porções de 85 gramas, tá? Gente, evita de colocar o farelinho. De preferência, peneire, tá? Porque se você colocar farelinho, o seu recheio vai encardir, tá bom? E, então, vocês vão ver mais pra frente, olha só, toda picadinha, bonitinho. Eu vou pesar. Depois a gente vai começar a dividir o nosso recheio também, tá bom? Então, enquanto isso, vamos lá. Vamos pra quantidade de recheio.
Quero fazer um bolo de 30 centímetros de diâmetro. Quanto leite condensado e creme de leite eu tenho que utilizar? O mínimo 6, que é o que a gente está utilizando aí. Porém, prestem atenção. Aí, eu utilizei 6 leite condensado, 6 base, porque eu sabia que eu ia vir adicionando meu chantilly de nata. Então, ele ia aumentar e ia dobrar um pouco de volume. Então, tem diferença. Então, vamos lá. Se você for fazer só brigadeiro, você pode utilizar só aquela base com 6? Pode, só que aí já vai ficar uma camada mais fininha. Eu, Nick, prefiro, como eu trabalho com 2 camadas, colocar no mínimo 3 receitas e meia em cada camada, porque é uma forma bem grande. Então, no caso, no total, eu faria 7, né? 7 base de recheio e colocaria 3,5 em cada uma, se for só brigadeiro. Porque brigadeiro a gente não dá volume, ele não aumenta de quantidade, pelo contrário, ele diminui, ele mingua. Diferente do mousse, tá? Então, o brigadeiro eu faço isso, eu utilizo 7. Eu coloco 3,5, 3 receitas e meia em cada camada, fica uma espessura legal. Agora vamos para o mousse. Eu quero fazer o mousse. Quantas bases eu vou utilizar? 5. 5? Sim. Por quê? Porque eu vou vir adicionando o chantilly para formar o meu mousse e vai dobrar o meu volume, vai render o meu recheio. Então, como eu tenho 5 bases, eu vou ter que colocar 200 ml para cada base. Então, no total, vou ter que utilizar 1 litro de chantilly, tá bom? Então, vai dobrar o meu volume e vai ficar com as espessura top. Gente, agora foca nisso aqui. Eu tava pesando pra vocês, deu 1,176 kg, tá? Cada porção. E olha só o que aconteceu. Gente, meu coração gelou. Fui levantar a tapuer e olha isso. Gente do céu, meu coração, gente. Vou colocar em câmera lenta, que eu nem sei o que aconteceu ali na hora. Eu pensei muito rápido. Olha isso, gente. Eu fui pegar, sei lá, escorregou, bateu ali na balança. Eu quase perdi mais de 1 quilo de recheio. Gente, meu coração ficou como? Saindo pela boca. Erros de gravação que aqui a gente mostra. Gente do céu. Então, gente, eu tava aí, ó, com as 3 bases separadinhas. Deu 1,176 kg cada base ali de brigadeiro cremoso. E adicionei ali as nossas 85 gramas, cada uma ali da nossa bolachinha. E vou misturar com delicadeza, tá? Porque não mexe muito rápido não, assim com força, senão o seu brigadeiro vai começar a ficar encardidinho, porque aí vai começar a sair a corzinha ali da bolacha, tá? Então, gente, então vai ficando maravilhoso. Então, vocês entenderam referente à quantidade de recheio? Vai fazer mousse, você pode colocar 5. Se você quiser fazer com 6 base, pode, mas não tem necessidade, porque você vai adicionar uma quantidade grande de chantilly e já vai conseguir fazer uma camada boa. Aí, nesse recheio, galerinha, eu fiz 6 base, porque eu ia adicionar só 600 ml de chantilly, né? Era uma quantidade pouca, era 100 ml para cada base, não era 200. Então, eu sabia que não ia render tanto, não ia dobrar tanto de volume. Era só para deixar ele bem cremoso. Então, por isso que eu utilizei 6 e coloquei só 600 ml de chantilly, tá? Se eu fosse fazer mousse para colocar 1 litro, aí eu já não faria 6 bases, faria menos, faria só 5. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido aí, tenham gostado aí do conteúdo. Na nossa próxima aula, a gente vai montar o bolinho utilizando essas bases de recheio, onde a gente vai falar sobre montagem, prensagem, vamos falar sobre calda, quantidade de calda, tá? Estoura a próxima aula. Bom, e olha só como que fica a textura desse brigadeiro, gente. Dessa cremosidade, desse creme de baunilha maravilhoso. Façam que vocês vão estourar no norte. Isso é divino. É maravilhoso, tá? Bom, galerinha, é isso. Gente, me segue lá no Instagram, na página do Facebook, Nick Silvério. Quando a gente bater a mesma marcação lá de 50k igual aqui, eu venho trazer para vocês o passo a passo da massinha que dá de 8 a 10 quilos de bolo, que é na forma de 35 centímetros de diâmetro. Então, eu conto aí com a ajuda e a colaboração de todos vocês que puderem lá. Eu deixo aqui na descrição o link do meu Instagram e da minha página do Facebook, que eu quero muito atingir essa meta. E não depende de mim, né? Depende de todos, né? Eu sei que não é todos que quer ver o seu crescimento, que quer ver o seu sucesso. Tem muitas pessoas que te acompanham em rede social, mas é para cuidar da sua vida. Não é porque ela quer ver seu sucesso. Quando ela vê, chega o veneno, escorre pela boca. Tem pessoas que querem ser só beneficiada. Ela só quer tudo na mão, sabe? Tipo uma mão com açúcar, ela não quer fazer nada para ter aquilo. Elas querem que você dê na mão. Então, muito obrigado quem me ajudar nessa meta.
Beijo de luz e até a nossa próxima aula. Fui!